Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, e é um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Hoje nós começamos com o módulo de próstata. Em um vídeo anterior eu mencionei que nós vamos começar a tentar transformar o raciocínio clínico, o raciocínio em urologia e saúde do homem de uma maneira onde a gente siga um caminho lógico, do mais básico para o mais complexo. Ao invés de direto falar sobre só câncer de próstata, eu vou primeiro explicar, e isso talvez ajude a muitos pacientes que estão começando essa jornada, pesquisando sobre a sua própria saúde, seu próprio corpo, querem domínio sobre essa área para ter um maior controle sobre tudo que acontece com o seu corpo. Eles precisam iniciar de um começo, afinal é um início. E o início é sempre entender, não a doença, mas o que é o órgão que está doente, quais são os sintomas, a relação dele com os outros órgãos, para que ele serve. Então a gente vai tentar seguir um raciocínio clínico, vai tentar seguir de um ponto muito mais básico, explicando o que é, depois para que serve, as doenças mais comuns, os tratamentos mais comuns, até chegar nas atualidades e nas especificidades. Então nós vamos treinar os nossos pacientes, os nossos telespectadores, os nossos inscritos a entender de uma vez por toda tudo sobre o corpo humano no que concerne a urologia, que é o sistema urinário masculino e feminino e o sistema reprodutor masculino. Tá certo? Eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar fazer da forma mais concisa possível, tentar mostrar boas fotos e seguir uma linha de raciocínio de forma que você vai sair cada dia de um vídeo nosso mais consciente de si, mais consciente da própria saúde, entendendo muito melhor o que o médico passa para você nas suas consultas, independente de onde você estiver no Brasil. Você vai ter um controle maior sobre as suas decisões, sobre os melhores tratamentos, sobre os sintomas, perceber nuances que muitas vezes passam despercebido de problemas que a gente pode resolver muito antes de se tornar algo mais grave. Então vamos lá, começar. A primeira coisa é sempre entender o que é e para que serve e onde fica. Então a anatomia, a funcionalidade e a relação com outros órgãos, outras estruturas do corpo. Tá certo? Vamos começar lá de cima. O que é a próstata? Bom, a próstata ela é uma glândula. Ela produz uma secreção. E essa secreção ela serve para quê? Ela serve para compor, para condicionar e manter vivo e funcionante os espermatozoides. O espermatozoide, junto com as secreções das glândulas que compõem o sistema reprodutor, vai formar o esperma. Então, o esperma é a secreção toda que sai pelo pênis na hora do orgasmo, e espermatozoides são só aqueles rapazinhos pequenininhos que vão fecundar o óvulo. Então, o que ela produz principalmente? Ela produz ácido cítrico, minerais, enzimas e proteínas, substâncias como frutose também, que eu acho que eu esqueci de colocar aqui, mas são substâncias que vão dar energia para o espermatozoide conseguir bater a sua cauda e seguir rumo à fecundação. Enzimas e algumas proteínas que vão manter bem condicionado o ambiente do esperma, liquefazer o sêmen. Isso quer dizer o quê? Não é nem sêmen isso aqui, eu vou até corrigir aqui ao vivo, para vocês verem que... Ai, pronto, agora não consigo mexer. Bom, ele vai liquefazer o sêmen, para quê? Para que ele se mantenha fluido e não coagule, evitando que o sêmen fique difícil de migrar com os espermatozoides rumo ao óvulo, dentro do útero e nas trompas. A seminoplasmina também, e o PSA ele ajuda a liquefazer. O PSA não é só um exame de sangue. O PSA é uma substância, uma enzima, uma proteína, uma calicreína, para manter o sêmen fluido em toda a sua trajetória no órgão reprodutor feminino. Seminoplasmina, uma outra, que serve como antibiótico, evita a proliferação bacteriana ao longo dos dias, porque o sêmen ele fica atuante ao longo de várias horas e dias dentro do útero e da vagina da mulher, então ele precisa se manter também protegido de bactérias. Alguns principais minerais como zinco, então é muito importante ter uma dieta muito rica em zinco, ou a suplementação com essa substância, principalmente em pacientes que têm um sêmen mais fraco, um sêmen que tem uma fertilidade menor. O ácido cítrico, junto com outras substâncias como a frutose, ele vai dar energia para o esperma, então é importante
ter uma dieta rica em vitamina C, em frutas cítricas, não precisa comer isso em grandes quantidades, mas um suco de laranja ou de limão por dia é suficiente. E ele faz parte de que sistema, então, como vocês agora já devem saber, do sistema reprodutor masculino. A mulher não tem a próstata. A próstata, ela vem de regiões do corpo na embriologia que na mulher vão ser atrofiadas. O útero no homem seria o trículo prostático, ele atrofia e se torna apenas um remanescente, um resquício, uma cicatriz evolucionária. E no homem vai se desenvolver o sistema reprodutor masculino, a próstata vai fazer parte dele, junto com outras estruturas que nós vamos mencionar. E ele fica perto de quê? Por que alguns problemas da próstata dão até problema no testículo ou na bexiga? Isso tudo você vai entender. Porque ela tem relações anatômicas com as vesículas seminais, que nós vamos entender o que é, com a bexiga, o esfíncter urinário externo, o ânus, o períneo do paciente e o pênis. Mas, tá certo, tem uma lista de coisas que estão próximas. Mas qual é a relação? Vamos seguindo esse fio, segue o fio e vamos ver aqui. Aqui de verde você vai ter a próstata. Isso aqui é a próstata. Onde é que ela fica em relação à bexiga? Aí você já deve estar pensando, é por isso que quando a próstata aumenta, é difícil de urinar. Ela faz um coworking com o sistema urinário. Então você vai ter o sistema reprodutor. Aqui você vai ter a chegada do espermatozoide, as vesículas seminais não estão aqui ainda, a gente vai ver mais na frente, mas você vai ter o sistema urinário passando pela mesma região, tá certo? Seguindo pelo pênis para a saída do corpo. Então, você vai ter aqui a próstata e qualquer afecção, doença que acometa essa região, essa glândula, você vai ter também atrapalhados o funcionamento desses outros órgãos. Esse osso aqui é o que a gente sente lá embaixo, no final do tronco, bem embaixo do umbigo, logo acima, na verdade, bem mais profundo, ao finalzinho dos pelos pubianos na mulher e no homem, na base do pênis do homem, você tem o osso púbico. Por isso que o paciente que tem dor na próstata sente uma dor nessa região, principalmente quando a bexiga está muito cheia, ela começa a esticar essa região aqui, ó, vocês estão vendo aqui no cursor, começa a esticar e essa área, quando está inflamada, sente dor. Quando esvazia, se sente melhor. Quando a urina passa por aqui, sente alguma ardência. E a gente vai ver tudo isso mais à frente. Então, essa é a relação que ela tem com a bexiga e com a base do pênis e com esse osso que a gente sente aqui na frente. Aqui nós temos as principais zonas da próstata. Essas zonas aqui da próstata, cada uma vai ter sua função. Essa aqui é uma zona fibrosa e muscular, é um estroma, é uma região que não produz secreção, mas dá a estrutura da próstata, é a infraestrutura da próstata para ela se manter coesa. Ela não tem glândulas, então aqui é raríssimo apresentar qualquer tumor, porque o tumor da próstata vem das suas glândulas. Então, ela é uma glândula com pequenas regiões que produzem secreção. E 75% fica nessa zona periférica. E é importante você entender isso. Mais para frente eu vou lhe explicar por quê. Aqui é a zona central, que também produz glândula e fica circundando os ductos ejaculatórios, por onde a ejaculação vai passar e vai se encontrar aqui na uretra, que é uma área em comum com o sistema urinário. Esse amarelinho aqui é a bexiga. A zona de transição, essa região central em verde, é a área que cresce. Tem glândulas, em torno de 5% das glândulas, e ela cresce depois dos 40 anos e você vê que ela está abraçada ao sistema urinário. Então, quando ela cresce, que é a área que cresce da próstata, esmagando e afinando todas as outras, que é o crescimento benigno da próstata, é por isso que causa dificuldade para urinar. Vamos aqui para uma foto mais embaixo, uma foto agora olhando de frente, a relação da próstata com a saída da urina. Aí você olha e diz, essa aqui é a zona de transição. É por isso que quando ela cresce é difícil para urinar. Quando tem prostatite, arde para urinar. Quando a bexiga está cheia, estica essa região, dói para urinar ou sente dor na bexiga. Por isso que cirurgias da próstata, a base do pênis aqui, cirurgia da próstata pode afetar tanto a continência urinária, isso a gente tem que ver aqui, ó,
mas a gente vai ver em outro vídeo, não vamos me adiantar não. E no câncer de próstata, por isso que pode ter problemas para urinar e problemas no pênis, inclusive o encurtamento peniano, porque a gente tem que juntar essa região aqui, quando eu tiro a próstata, nessa região aqui da bexiga. Então ele puxa um pouco a bexiga para cá e um pouco o pênis para lá. E alguns pacientes relatam encurtamento peniano em torno de 1 a 2 centímetros, depende do tamanho da próstata, tá certo? E aqui é onde ela fica, você olhando de frente. A gente vem aqui para um olhar mais de lado, um corte de lado da próstata. Aqui você está vendo em azul, olha o que vem daqui de baixo. Isso aqui é o testículo, na bolsa escrotal. E aqui você tem o epidídimo, que pode gerar epididimite. A gente vai falar em outros vídeos aqui, a epididimite. Então o epidídimo ele vem por aqui. Aqui é onde a gente faz a cirurgia da vasectomia. Isso aqui é o ducto deferente. Ele sobe através do abdômen pelo canal inguinal, na região inguinal. Ele sobe, passa aqui por cima da bexiga, desce até encontrar essa região aqui em comum, por onde o espermatozoide vai começar a se acumular nessa região em roxo, chamada de vesículas seminais. Está em inglês aqui. A vesícula seminal ela vai acumular a secreção da próstata, vai acumular a secreção que vem do testículo, que é o espermatozoide, e vai formar o sêmen. Tem uma musculatura na pelve que no momento do orgasmo, e aí é importante você assistir um vídeo que eu vou deixar o link aqui sobre a ejaculação precoce, porque lá eu vou falar sobre a fisiologia da ejaculação, o que acontece, os músculos ao redor, como é que é a ejaculação, as fases da ejaculação e diversos assuntos anatômicos e fisiológicos são bem interessantes. Vou deixar aqui o link, então não deixe de assistir. No momento da ejaculação, isso aqui é tudo despejado no ducto ejaculatório, que vai fazer aquele coworking com o sistema urinário, tá certo? Quando a próstata cresce, você pode ter doenças que impeçam o esperma de sair. Então, muitos pacientes se queixam com a idade de o fluxo da ejaculação se torna mais lento, ele sai pingando sem muita pressão, sai em menor quantidade e às vezes sai com uma cor diferente, aspecto, cheiro, até mesmo com sangue, a gente vai falar mais à frente, tá certo? Lembra que aqui fica o ânus, essa região aqui embaixo, entre a bolsa escrotal e o ânus, é o períneo. Então, pacientes que têm dor na próstata podem ter essa dor refletida no pênis, na região do períneo, no ânus, no momento que a evacuação, as fezes passam por aqui, pode doer. E no momento do toque retal, para ver se o paciente tem um câncer de próstata, algum nódulo na próstata, qual é a região que a gente mais atinge? É aquela região posterior que a gente mencionou aqui como sendo a região onde 75% das glândulas estão presentes, e é das glândulas que vem o adenocarcinoma da próstata, e adeno remete à glândula, por isso que vai ter em outros órgãos ocos que produzem secreção, como esôfago, estômago, intestino, você tem muito comum o adenocarcinoma. Então o tumor vai ter uma presença muito importante nessa região, porque é onde as glândulas estão em maior quantidade. Aqui você tem, somando essas duas, os outros 25% dos tumores. Nessa região você tem a maior parte, essa região posterior, que o exame do toque consegue sentir, você tem a maior parte, quase todos os tumores de próstata. E quando eles formam um nódulo, o exame do toque, e aí você vai ver aqui na imagem, ele consegue identificar. Os que ele menos consegue identificar são os mais anteriores, mas é onde a gente praticamente não tem glândula. Por isso a importância do toque retal e por isso que ele consegue identificar tumores, tá certo? Até mais ou menos a década de 90, a gente só tinha, antes da descoberta do PSA, a gente só tinha o exame do toque. E então era uma das poucas formas que a gente tinha para identificar os tumores. Por isso que ele é tão importante. O PSA, hoje em dia, ele descobre com muito mais eficiência o tumor de próstata, mas ele, em conjunto com o exame do toque, é que dá a maior acurácia na identificação. Tem outros exames hoje em dia que são mais acurados, são mais fidedignos da realidade ali do que o toque e o PSA, se enganam menos, mas são muito mais difíceis do paciente ter acesso, são muito mais caros e demorados. O PSA e o toque junto, eles dão uma boa acurácia na identificação dos principais cânceres de próstata, tá certo? Aqui, vamos voltar para a gente conversar um pouco mais. Então, agora que você viu tudo isso, eu mostrar essa lista, ela faz muito mais sentido, né? Aqui, ó, vamos mostrar uma coisa antes que eu esqueça.
o esfíncter, isso é importante a gente mencionar, o esfíncter urinário, ou seja, o músculo no assoalho pélvico que segura a urina que vem dessa região, olha a relação dele com a próstata. Olha como ele está próximo, e um tumor aqui nesse ápice, olha como a gente tem que ter cuidado, e é aí que as tecnologias mais avançadas, elas atuam com mais especialidade, com mais delicadeza, é em dissecar a próstata nessa região próximo, porque isso aqui parece ser grande, mas isso é muito fino, é difícil até de enxergar na cirurgia com os grandes aumentos da cirurgia robótica. Então, dissecar o tumor desse ápice sem machucar ele de forma irreversível, preservar o colo da bexiga, essa região muscular que também segura a urina, é muito importante. E os nervos que vêm do finalzinho aqui da coluna, um pouco mais acima, o plexo sacral, o plexo hipogástrico, ele vem por aqui, ele abraça a próstata antes de entrar na base do pênis. Então, o paciente que opera a próstata, principalmente por conta de câncer, ele vai ter, dentre as principais consequências, é a falta da ejaculação, porque a vesícula seminal está colada na próstata, não dá para deixar um e tirar o outro, então o paciente não ejacula mais, porque a vesícula seminal, na cirurgia de câncer de próstata, ela tem que sair sempre. O paciente pode ter dificuldade para ter ereção, porque os nervos que estão aqui abraçados na próstata entram aqui na bexiga, e é importante você assistir um vídeo sobre disfunção erétil, eu vou deixar o link aqui, ele vai mostrar um pouco mais da anatomia e de como funciona a ereção no paciente, então você vai identificar o porquê que em algumas cirurgias de próstata pode ficar afetado a ereção, e por isso que a gente tem que preservar o máximo da bexiga, o máximo desse músculo, da inervação, vascularização, tudo do paciente no momento do tratamento do câncer, por conta da relação desse órgão com essas outras estruturas, o ânus, uma prostatite, por que ela causa dor no ânus, dor na evacuação, dor no períneo, dor no pênis, porque a próstata ela tem essa relação muito próxima a esses órgãos. E aí, quais são as principais doenças? Já que a gente começou falando de prostatite, que é uma das mais comuns, você pode ter uma inflamação na próstata, bacteriana ou não bacteriana. Na doença bacteriana, por que ela acontece? Bom, você está vendo que o canal urinário aqui, ele chega na próstata, ele encosta na próstata, ele faz parte de toda essa região. Quando você tem uma relação sexual, algumas bactérias podem entrar por aqui e se alojar na próstata, principalmente relação sexual por via anal sem preservativo. A quantidade de bactéria pode ser muito grande, ela encontra a entrada aqui para a próstata e se alojar nessa região. E aí o paciente vai ter os principais sintomas da prostatite. Dor na região do períneo, ou seja, entre a bolsa escrotal e o ânus, dor na glande, dor no pênis, dor na bexiga, necessidade de urinar muito intensa. Quando a bexiga está muito cheia, estica essa região, sente dor nessa região próxima ao púbis, tá certo? Por conta da relação anatômica. As prostatites não bacterianas. Como é que você pode ter uma prostatite não bacteriana? Esses dutos podem ficar inflamados e obstruídos por conta do crescimento dessa região aqui, impedindo o ducto de sair, então pode gerar um processo inflamatório. Como fica muito próximo da região do períneo, quem anda muito de bicicleta, longas distâncias, com um selim muito fino, o trauma pode ser nessa região aqui, diretamente causando uma inflamação na próstata. Então você cair, uma queda cavaleiro, que é na coluna do cavalo, uma queda no varão da bicicleta, traumas de moto, quando você tem um trauma direto no tanque da moto, pode gerar um trauma nessa região aqui, cair sentado em cima de uma grade, qualquer coisa que gere dano ou trauma direto nessa região pode gerar uma prostatite, sem ter a presença de uma bactéria associada. O câncer de próstata é uma das doenças mais comuns da próstata, atinge 17% da população, atinge pacientes principalmente da pele preta ou com histórico familiar de câncer de próstata. Pai, irmão, tios, avós, tem uma relação até com pacientes que têm mães, tias, irmãs com câncer de mama. Pacientes, principalmente a partir de 65 anos, é quando tem a maior chance de ter um diagnóstico de câncer de próstata, mas a detecção começa a partir dos 45, 50 anos. Abscesso da próstata pode ser por conta de prostatite, bacteriana não, é um acúmulo dessa secreção que fica
reclusa em uma área da próstata, muitas vezes precisa de drenagem, pode precisar de cirurgia, pode precisar até mesmo passagem de sonda por impedir o paciente de urinar, ou até mesmo de sonda pela bexiga, isso se chama cistostomia. Você vai ter a hiperplasia prostática benigna, uma das doenças mais comuns da próstata. Você vai ter aqui homens, a partir dos 70 anos, você tem em torno de 70% a 80% de crescimento benigno da próstata. Então é importante você ter noção disso, de que a hiperplasia prostática benigna, o crescimento benigno da próstata, ele é uma doença, ele é um acometimento quase que inerente de viver muito. Mas é apenas quando esse crescimento gera obstrução do canal urinário que se torna uma doença que precisa de tratamento. Então é importante, quanto mais o homem pretende viver e consegue viver com os avanços da medicina, ele entender que ele precisa ficar alerta para os principais sintomas, que é a dificuldade para urinar com um padrão diferente, muitas vezes em pequenas prestações, então é importante ele ficar atento a isso. E as calcificações da próstata, que são resquícios, cicatrizes de infecções, inflamações, tudo mais, tá certo? É uma causa indeterminada, mas pode aparecer em alguns exames de ultrassom e não quer dizer nada demais se não estiver associado a nenhum grande sintoma. Então, eu acredito que cobri, pelo menos de uma maneira geral, algo que eu queria comentar com vocês, que é dar esse primeiro passo rumo a entender sobre a próstata. Ao longo das semanas e dos meses, nós vamos entender de uma forma bem mais completa sobre a próstata. Então é importante que você se inscreva no canal, curte, compartilhe e deixe aqui embaixo qualquer dúvida que você queira que eu responda em torno desse assunto. E ao longo dos meses a gente vai entendendo cada vez mais, partindo de um princípio até aquilo que tem de mais específico na urologia, no tratamento não só da próstata, mas do rim, da bexiga, todos os órgãos que compõem esse mundo da urologia. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os vídeos recomendados aqui para vocês terem uma noção bem interessante sobre esse assunto e não esqueça de deixar aquela sua curtida, que isso ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas com informações tão úteis. Sou o Dr. Diego Capibaribe e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.